Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos tratar sobre funções e poderes hierárquicos na Igreja Católica. Considerem ajudar o canal com um Pix ou se tornando membro, tá aí na descrição. E considerem-me também seguir-me nas redes sociais. Eu publiquei, aliás, foi um amigo meu, que traduziu um artigo e postou em meu site tratando sobre o tema. O texto é do dominicano Louis-Marie Oriol. E diz o texto: o problema da hierarquia tornou-se há alguns anos um problema de atualidade. O texto é de 1958, Parece hoje. Coloca-se no plano da ação católica. Desde os seus primórdios, os papas insistiram no vínculo essencial que liga os militantes leigos ao seu bispo, chefe da evangelização, e os militantes, pouco a pouco, tomaram consciência desse vínculo. Coloca-se no plano teológico, mais ou menos, aliás, em funções das necessidades apostólicas. Uns absorvem o sacerdócio no episcopado, outros fazem o contrário, não vendo no episcopado senão simples poder de jurisdição. Seria interessante aprofundar a noção tomista de hierarquia sagrada. Escrevia-se em 1930. Fecha aspas, Abre aspas de novo. Ela não se identifica nem com a noção mais estreita de jurisdição, nem com a de sacerdócio, vinculando-se à realeza espiritual e sagrada de Cristo. Ela põe em relevo o valor dessa realeza na vida da Igreja e a sua ligação com o sacerdócio do Salvador. Fecha aspas. O autor dessa citação é Perinelle, La Doctrine de Saint Thomas sur le Sacrement de l'Ordre. Continuando, valendo-nos largamente das pesquisas recentes, esforçando-nos por destacar alguns elementos da noção tomista de hierarquia, insistindo particularmente na doutrina do episcopado, que comanda toda a matéria. É a teoria geral da hierarquia. Segundo o Código de Direito Canônico, a ordem distingue os clérigos dos leigos em vista do governo dos fiéis e do ministério cultual. Nem todos os clérigos se encontram no mesmo grau, mas entre eles existe uma hierarquia na qual uns são subordinados aos outros. De ordenação divina, a hierarquia compõe-se em razão da ordem dos bispos, dos presbíteros e dos ministros, em razão da jurisdição, do pontificado supremo e do episcopado subordinado. Os outros graus são de instituição eclesiástica. Os clérigos distinguem-se dos leigos por ordenação divina, embora nem todos os clérigos sejam de instituição divina. São ditos clérigos aqueles que recebem ao menos a tonsura. O termo hierarquia encontra-se pela primeira vez em Pseudo Dionísio. Esse nos diz, ele mesmo, que forjou esse neologismo sumo sacerdote, ho hierarques, é uma palavra grega que está aqui, é o epônimo da hierarquia. Hierarcas epônimos, como antepassado que dá o nome à tribo. O bispo era comumente chamado sumo sacerdote na época de Dionísio, mas ele o chama apenas hierarca. Isto exprime o lugar central que ele atribui na hierarquia. A origem da ideia de hierarquia
parece dever ser buscada no fato da determinação precisa das funções de cada membro da Assembleia Litúrgica. Na primeira epístola aos Coríntios, São Paulo insiste longamente nesse ponto, que ilustra pela imagem do corpo social. Depois de haver dado regras práticas, conclui que tudo se faça convenientemente e em ordem. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Cipriano desenvolve essa ideia. A didascália dos apóstolos e as constituições apostólicas e, sobretudo, o Concílio de Nicéia enunciam o princípio hierárquico e proíbe severamente as diferentes ordens, invadirem umas às outras. Cada ordem tem sua função própria e dela não deve sair. É segundo a própria intenção do Concílio de Nicéia que o Pseudo Dionísio elabora a sua doutrina. Para ele, a hierarquia é essencialmente um harmonioso sistema de mediações entre Deus e o homem. A nossa hierarquia possui como próprio uma ciência, uma atividade e uma perfeição que vem de Deus, que pertence a Deus e que conduz a Deus. A cada grau da ordem hierárquica é chamado, segundo a medida que lhe é repartida, a cooperar com Deus, realizando sob a ação da graça e em virtude de um poder recebido de Deus aquilo que a atividade possui por natureza. Quem diz hierarquia designa, portanto, por esse termo, uma ordenança perfeitamente santa, imagem da divina beleza, realizando entre diferentes ordens e ciências hierárquicas os mistérios da iluminação que lhe é atribuída, e tendendo assim a assemelhar-se, tanto quanto lhe é permitido, àquele que é o seu próprio princípio. A nossa hierarquia tem por fim tornar-nos semelhantes a Deus e unir-nos a Ele tanto quanto é permitido. São belas citações do Pseudo Dionísio, né? Que é o melhor pseudo que eu conheço. O princípio da hierarquia é a tearquia, ou realeza divina. Isto é, a divindade sob seu aspecto causal. Deus escolheu salvar o homem pecador e restabelecê-lo em sua semelhança. Por isso, o Cristo, luz do Pai, princípio e fim de toda a hierarquia, fez-se homem a fim de reconduzir o homem à unidade do Pai, que atrai tudo a si. É por isso que, cumprida sua obra redentora, Jesus instituiu uma economia do sagrado, essencialmente intermediária entre o divino e o criado. Essas coisas sagradas os mistérios da Escritura e da liturgia foram por ele confiadas aos hierarcas, isto é, aos bispos. Estes, primeiramente, eles próprios sagrados por sua ordenação, têm poder de participar da mediação do Cristo Rei e transmitir aos fiéis a fé e os sacramentos que lhes permitirão remontar até Deus, seu fim último. O Concílio de Trento utilizou esta concepção já tornada tradicional. Em sua 23ª sessão, o Concílio declara que, querendo deixar um sacrifício visível à sua Igreja, o Senhor instituiu um sacerdócio visível para que o seu ministério, se cumpra com maior dignidade. Os membros desse sacerdócio são dispostos segundo uma perfeita distribuição das ordens dos ministros. Um dos 7 sacramentos tem por fim conferir seu grau hierárquico, com a graça e os poderes necessários ao cumprimento de sua função própria. Por fim, a hierarquia, assim constituída pelo sacramento da ordem, pertence principalmente aos bispos,
postos pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo, para governar a Igreja de Deus. Aqui convém fazer um comentário, meus amigos. A ordenação presbiterial e a sagração episcopal não são dois sacramentos, mas são um sacramento só. Porque o bispo é antes um sacerdote que tem os plenos poderes do sacerdócio. Ele é um sacerdote por antonomasia, capaz, para se dizer, de conferir ordens sagradas a outros sacerdotes. O sacerdote que é simples presbítero não é capaz de conferir ordens sagradas. Continuando, para Santo Tomás, a hierarquia é formalmente constituída por um conjunto unificado de relações de subordinação, sacra multitudo ordinata uno modus sub uno principe. A função do chefe é ordenar os homens a fim para o qual são reunidos sob sua autoridade. A ordem da ação que conduz ao fim escolhido supõe a ordem do ser que reúne pessoas livres em função desse fim. É por isso que a autoridade no superior e a subordinação no inferior constituem formalmente uma relação recíproca. Em virtude dessa relação, o subordinado está disposto a ser movido livremente pelo comando de seu chefe ao ato decidido por este em vista do bem comum. O fundamento desta relação é o poder, que se liga ao predicamento ação-paixão, que é uma das 10 categorias de Aristóteles, né? Duas, aliás, categorias de Aristóteles. 2 gêneros descendentes. É segundo a natureza do poder que se distinguem as formas mais variadas da autoridade. Assim, o rei é aquele que, no domínio temporal, possui uma potência suprema e ilimitada, a plenitudo potestatis. A hierarquia é especificada pela sobrenaturalidade de sua origem e de seu fim, o próprio Deus. As duas hierarquias, celeste e eclesiástica, distinguem-se segundo o modo pelo qual Deus as conduz a si. Este modo é, para a hierarquia eclesiástica, o influxo capital de Cristo em seus membros por intermédio de seus ministros, que são quando modo instrumenta illius inflexus qui fit a capite ad membra. Esta mediação ministerial crescente constitui, propriamente falando, o regime multitudinis, pela tríplice via dos sacramentos, do ensinamento e do governo. O sacramento da ordem tem por fim esta ordinatíssima disposição do povo cristão, sem a qual este não seria já uma congregatio fidelium, mas uma multidão anárquica. É por isso a necessidade da jurisdição suprema do Papa para comunicar aos bispos e esses depois aos sacerdotes, né? Se não houvesse jurisdição, não haveria ordem hierárquica, mas uma anarquia, tal como há no protestantismo. Poderes hierárquicos. No cimo da hierarquia eclesiástica está o corpo episcopal, cujo chefe é sumo pontífice, sumo hierarca. A tradição é unânime em representar o bispo como o pastor das ovelhas, o príncipe do povo fiel. As diferentes liturgias da sagração dos bispos
não deixo dúvida alguma sobre esse ponto. As expressões são eminentemente tradicionais. Duces exercitus Christiani supremo ultimum in ecclesiasticae hierarchia principis totius ecclesiastici do ordine remontam ao menos a Orígenes. Sem dúvida, poder-se-ia dizer que, no momento em que essas liturgias foram redigidas, o bispo recebia, ao mesmo tempo, em sua sagração, os poderes de ordem e de jurisdição. Cumpriria, então, reservar a esta última as expressões concernentes à regência e aos poderes de ordem. A qualificação puramente sacerdotal cresce de sumo sacerdote. Na realidade, que significa este último título para além do simples nome sacerdote, senão precisamente sacerdote-chefe? É uma pergunta. Do mesmo modo, alega-se a expressão tradicional plenitude do sacerdócio. Mas por que simples sacerdócio tem necessidade de um complemento, a não ser porque o sacerdócio cristão, e é essa a sua característica, não é realizado em plenitude da imagem do sacerdócio de Cristo, senão sob a condição de ser um sacerdócio real, implicando as duas mediações, ascendente e a sacrificial, e descendente ou santificadora. Inversamente, as preces da ordenação sacerdotal apresentam sempre o presbítero como fazendo parte do colégio dos conselheiros e colaboradores subordinado do bispo. O Concílio de Trento é formal, se não dirime a questão da sacramentalidade do episcopado, afirma explicitamente que a sagração coloca os bispos em uma ordo, em virtude da qual são superiores aos presbíteros e podem, por si mesmos, conferir o sacramento da confirmação, ordenar os ministros da igreja e exercer muitas outras funções, sobre as quais o de ordem inferior não tem poder algum. A negação desta última afirmação acarreta o anátema. Está no Concílio de Trento, está na seção 3ª. Com Santo Tomás e na presença dos fatos da vida da Igreja, admitimos que o poder de ordenar e de confirmar não se reduz em sua totalidade ao caráter. Um caráter sacramental não pode ser conferido ou suprido por uma simples delegação. Ora, esse poder de ordenar ou de confirmar pode, naquilo que tem de distinto do caráter, não ser conferido por modo instrumental. O sacramental de consagração, como se depreende do poder extraordinário de confirmar. Esse poder é de outro gênero que o caráter. Santo Tomás viu bem, com efeito, que conferir a confirmação não supõe somente o poder de santificar reservado ao caráter sacerdotal. Ela põe igualmente em jogo a autoridade daquele que coloca cada membro de uma sociedade em seu lugar no conjunto, e essa autoridade compete ao príncipe. Do mesmo modo, a ordenação não concerne apenas a colação de caráter e a transmissão da graça, que depende da instrumentalidade. Ela implica uma espécie de domínio paternal sobre o ordinando. A submissão deste ao apelo do bispo está na raiz da subordinação ministerial, que deverá guardar durante toda a sua vida as palavras do Salvador no cenáculo. Fazei isto em memória de mim. Transmitiu aos apóstolos e aos seus sucessores mais que o poder de confeccionar a Eucaristia, mas também o poder
instrumental de conferir o caráter e a graça do sacerdócio. Elas transmitiam uma responsabilidade concernente à perpetuidade da hierarquia, pela qual se perpetuam no tempo e no espaço a fé e os sacramentos da fé. Santo Tomás exprime esta verdade em um texto que não saberíamos demasiado sublinhar. Cristo foi o exemplar de todos os ofícios eclesiásticos. Por isso, um dos ministros da igreja imita Cristo de um certo modo. Entre eles é o superior aquele que representa Cristo com maior perfeição. Ora, o sacerdote representa Cristo segundo realiza por si mesmo algum ministério, enquanto o bispo representa segundo instituiu ministros e fundou a igreja. Por conseguinte, pertence ao bispo consagrar alguém ao serviço de Deus, como estabelecendo o culto divino à semelhança de Cristo. A incumbência de estruturar sacramentalmente a igreja aparece assim em toda a sua amplitude. O fundador é aquele que cria uma sociedade, donde a sua preeminência sobre todos os seus sucessores. É ele quem dá à sociedade uma estrutura essencial, a sua lei fundamental. Mudar a Constituição equivale a mudar o regime de uma sociedade. Para isso são necessários poderes especiais do fundador. Esse se encontra na situação do pai de família, que, tendo descoberto uma terra inculta, gera, nutre e educa seus filhos. A sua autoridade, sem igual, lhe vem do fato de que é um autor, e seu domínio é a sua fabricação própria. Ele é o senhor da domus, porque a construiu. É o príncipe porque é o princípio, posto uma vez por todas. A ideia que o caracteriza é a de origem, no sentido de plenitudo fontalis, sendo que a noção de autor acrescenta o caráter absoluto de um poder que não é recebido de ninguém, senão de Deus. Fundar é incumbência régia por excelência, exercida não por simples direito de nascimento, mas por direito de conquista. Compreende-se então por que Santo Tomás compara a fundação de um reino à criação do mundo. Cristo é rei por nascimento. O Verbo encarnado é o chefe nascido do universo. Ele está colocado ontologicamente acima de toda criatura, e todo criado está ordenado a ele. A unção de sua geração não é, por conseguinte, senão a união hipostática. Na hipótese puramente abstrata de uma encarnação sem pecado, ou com pecado, mas sem redenção, em que o pecado do homem tivesse sido perdoado por simples condonação, em que o Verbo encarnado tivesse por tarefa comunicar aos homens uma salvação não merecida, o mediador não seria o sacerdote hóstia, que é Jesus Cristo. Pois, o sinal de maior amor, Deus quis que seu Filho fundasse ele mesmo o seu próprio reino, que o resgatasse ao preço de seu sangue. No primeiro instante da encarnação, na plenitude infinita de seu amor pelos homens, o Verbo encarnado livremente aceitará conquistar o reino ao qual tem o direito pelo simples fato de sua concepção. Ele tem o direito ao triunfo imediato, mas escolherá a humilhação, pela oblação sacerdotal de todos os atos de sua vida terrestre até a paixão que a coroa. O Salvador constituiu uma vez por todas o bem comum espiritual da Igreja e a causa única da salvação dos homens de todos os tempos. Assim como Deus é princípio de todo ser, Cristo é, de um modo único, o princípio de toda a graça. Fontalis orego omnis spiritualis gratiae.
Vê-se como o sacerdócio do Redentor confere à sua dignidade régia a autoridade sem igual do fundador. A igreja foi fabricada, fundada pela água e pelo sangue que correram pelos lados de Jesus na cruz. O bem comum espiritual é comunicado aos fiéis por um conjunto de meios de salvação que Jesus Cristo chama lei evangélica, e trazida por Jesus Cristo e promulgada pelos apóstolos. Esta lei fundamental compreende, sob a moção interna do Espírito Santo, a fé, os sacramentos e o ministério. Esta constituição de direito divino é a própria estrutura da igreja visível. À manutenção e ao desenvolvimento dessa estrutura, os bispos são deputados sacramentalmente. A fundação da igreja foi, para o Senhor, a obra régia por excelência, seu sacerdócio e a sua realeza, realizando-se mutuamente em plenitude. Perpetuar esta fundação é, para o episcopado, uma incumbência quase régia. Tal função se origina de um poder sacramental de mesma natureza, fundando sobre o bispo e a igreja uma relação recíproca e indissolúvel de direitos e deveres, cuja analogia exata é fornecida pelo sacramento do matrimônio. Santo Agostinho relaciona a ele mesmo o sacramento ordinationis, recebido pelo bispo e conservado por ele no cisma com o terceiro bem do matrimônio, o sacramento indissolúvel, mesmo que não haja filhos, proles, ou se o cônjuge for infiel, fides. Do mesmo modo, a sagração episcopal torna apto a reunir o povo de Deus, mesmo que o bispo não receba o povo particular a reunir, ou se destituído do seu ofício, conserva sempre, diz Santo Agostinho, o sacramento Domini, conferido uma vez por todas pela imposição das mãos. O bispo é reunidor do povo de Deus. Por sua pregação, convoca a Assembleia dos Santos. Pelos sacramentos da confirmação e da ordem, a estrutura, por seu governo, mantém-na na unidade e a dirige para o seu fim. A imagem de Cristo, seu sacerdócio, é um sacerdócio régio. A sua quase realeza é a plenitude de seu sacerdócio. As preces de ordenação acrescentam que os diáconos são os servos da igreja, e os sacerdotes seus assessores, conselheiros e concelebrantes. Existe, portanto, todo um aspecto de incumbência conferida no sacramento da ordem que concerne o episcopado e define em relação a ele. É, segundo São Tomás, retomando os termos de Dionísio, uma participação, uma derivação do poder episcopal, que é comunicada aos presbíteros e aos diáconos. Em outras palavras, o sacramento da ordem produz, no plano do sacramento interior, sacramentos et res, uma rede de relações indissolúveis. O bispo está ligado à igreja, o presbítero e o diácono estão ligados ao bispo. Essas relações diferem daquelas que nascem da jurisdição, pois são de origem sacramental e, por conseguinte, indeléveis. A igreja não pode suprimi-las a seu arbítrio. Na organização interna dessas relações reside o mistério da igreja particular. Na ordem augusta dos hierarcas, o primeiro, o mais elevado e o último das ordens, que contemplam os mistérios divinos, escreve Dionísio, toda a ordenação de nossa hierarquia encontra seu cume e sua consumação. Com efeito, assim como vemos a hierarquia universal culminar em Jesus, assim toda a hierarquia particular culmina em seu próprio e divino hierarca. A hierarquia nos aparece, portanto, em sua ossatura sacramental, com uma série de graus ou ordens
convergindo para a ordem episcopal. Esses graus são constituídos por relações recíprocas de autoridade e subordinação, fundadas sobre poderes que podemos chamar de poderes hierárquicos. São poderes de ordem, como o caráter sacerdotal, mas de outro gênero, que podem ser definidos como uma aptidão fundamental para exercer na igreja visível as funções de ministério. Falamos de simples aptidão. Por sua sagração, de fato, o bispo está ligado à igreja a título de chefe, não está ligado a uma igreja particular. O Santo Padre pode, em razão das necessidades apostólicas, transferi-lo para outra sé, mantê-lo ao seu próprio serviço, aceitar sua renúncia ou depô-lo em caso de negligência grave. Em relação ao governo efetivo de uma comunidade concreta, os poderes hierárquicos não podem passar ao ato sem a intervenção do poder de jurisdição. O bispo não pode entrar em função sem ser instituído canonicamente pelo Sumo Pontífice, detentor da jurisdição suprema. Antes de abordar o estudo das funções da Igreja, é-nos, portanto, necessário precisar o papel do Papa na hierarquia. Jurisdição Suprema e Episcopato. O Concílio do Vaticano, atribuído ao Vaticano I, definiu que o Bispo de Roma possui, sobre todos os batizados e sobre cada um deles, pastores e fiéis, um poder idêntico ao dos bispos sobre o seu rebanho particular. A delegação da fé cuidou de admitir essa função fundamental. A jurisdição do pastor supremo é realmente episcopal, vere episcopalis. Mas quem diz jurisdição, entende por isso uma autoridade exercida sobre sujeitos tomados enquanto tais. O Código de Direito Canônico estipula que a jurisdição real recai apenas sobre os sujeitos, e, por outro lado, que somente o batismo constitui sujeito da Igreja, com os direitos e deveres vinculados ao título de cristã. Do batismo nasce, pois, uma intersubjetividade jurídica em sentido próprio, ainda que na ordem sobrenatural. Sendo o Sumo Pontífice chefe supremo de todos os batizados, não se pode dizer que, em rigor de termos, um cristão lhe seja sujeito de direito divino, antes de pertencer a uma paróquia ou uma diocese, sendo estas circuncrições de simples direito eclesiástico. Notemos, ao menos, que, à diferença dos poderes oriundos da sagração, aqueles do possuidor da jurisdição suprema visam diretamente a comunidade cristã em sua universalidade concreta. Esta jurisdição suprema é divinamente conferida ao Papa eleito desde sua eleição. Inversamente, um Papa que renuncia perde ipso facto sua jurisdição. Isto exprime o caráter extra-sacramental do poder de jurisdição. Entretanto, a prática da Igreja indica claramente a relação que existe entre a jurisdição e os poderes sacramentais. A jurisdição suprema tem incidência sobre os sacramentos, no sentido de que determina sua matéria, isto é, os elementos materiais, água, óleo, etc., e as palavras, fórmulas deprecativas, imperativas, etc., e os gestos, imersão, ablução, unção, imposição das mãos, etc., que condicionam a sua colação válida. Esta incidência explica-se pelo poder conferido ao chefe supremo da Igreja no que concerne à sua constituição divina. Ele não pode constituir, mas pode declarar, isto é, definir, delimitar, explicitar para o uso dos fiéis.
A jurisdição tem incidência sobre os sujeitos dos sacramentos. O caso mais instrutivo é, evidentemente, o do sacramento da penitência. Só se pode absolver validamente o presbítero que recebeu jurisdição sobre o seu penitente, ou que a recebe por suplência em caso de erro comum ou de perigo de morte. Aqui, precisa São Tomás, os canonistas ensinam que, sem a jurisdição, o poder de ordem está impedido. Isto deve ser entendido no sentido de que ele não pode exercer-se não tendo matéria para passar o ato. Do mesmo modo, o poder de consagrar seria ineficaz sem uma matéria conveniente. Pão de trigo e vinho de videira. A plenitude do sacerdócio própria ao bispo conhece, na administração do sacramento da penitência, os mesmos limites. Ela não pode, portanto, explicitar-se sem mais como um poder de administrar absolutamente todos os sacramentos, não mais, aliás, do que a plenitude de jurisdição, se não estiver acompanhada do sacerdócio. A plenitude do sacerdócio deve ser compreendida na linha da ordem, não da linha da jurisdição. Podemos concluir desses fatos que o poder de ordem episcopal estende-se virtualmente a todos os fiéis e a todos os casos, mas necessita ser aplicado a sujeitos concretos pela jurisdição em vista do bem comum. Eficaz por si mesmo naquilo que concerne propriamente, a título de poder de fundação, confirmar e ordenar, ele não tem acesso, quanto à autoridade que dele decorre, aos membros de tal ou qual diocese particular. É a jurisdição que, ao fornecer-lhe uma matéria determinada, dá ao seu exercício um poder mais ou menos universal, que o bispo receba, como o bispo de Roma, jurisdição sobre a igreja inteira, e será por esse fato mesmo, bispo da Igreja Universal, Episcopos Ecclesiae Catholicae. É assim que se articulam, muito simplesmente, o poder hierárquico sacramental e a justiça suprema. O Santo Padre é verdadeiro sumo hierarca, e é ele quem coroa o edifício hierárquico e lhe dá a plena coerência. É ele quem faz a unidade visível do episcopado, bem como toda a igreja militante. A porção da igreja total que atualmente peregrina sobre a terra. Esta unidade visível é feita da organização das funções hierárquicas, mútua submistratio caritatis. A caridade puramente interior não basta para construir tal unidade. Ele faz a coabitação de seres semelhantes, escreve Caetano, não os torna visivelmente um. A submissão vertical a um único chefe visível tampouco basta. A associação assim produzida é subuno, não é una. É necessário que cada fiel haja em comunidade, medindo a sua atividade segundo as normas da hierarquia ou de seu chefe, o Papa, que determinam essa atividade em relação ao bem comum e em relação ao serviço mútuo. Por isso, convém precisar a natureza das funções hierárquicas. As funções hierárquicas. Importa distinguir, com Santo Tomás, poder e função. A posse de um poder de ordem ou de jurisdição situa o homem em certo grau na hierarquia, grados, o que acarreta relações de inferioridade ou de superioridade, não o exercício efetivo desse poder. O chamado da igreja visível, o mandato ou missão canônica situa o homem em uma função, ofício, em que está obrigado a exercer seus poderes a serviço de seus irmãos. Uma função supõe poderes de ordem
ou, ao menos, de jurisdição. Assim, a distinção dos graus subjaz à distinção das funções, mas a noção de função acrescenta a ideia de uma ação voltada para outrem, actionem tendentem in aliud, de modo que as funções são diferenciadas segundo os atos realizados na medida em que são referidos aos outros, segundo o princípio geral da especificação pelos atos. Os graus hierárquicos se repartirão segundo uma distinção genérica na linha da ordem ou na linha de jurisdição, enquanto funções se repartirão segundo uma distinção específica. É necessário precisar mais? São Tomás se contenta em evocar a infinita variedade de funções na cidade. Mestres das escolas, juízes, soldados, cultivadores. A função tripartite, comumente admitida, pode, contudo, deduzir-se da tripla unidade por ele reconhecida, segundo a Epístola aos Efésios. Caritas fides multa subministratio. A multa subministratio, a qual se opõe o cisma, é unidade exterior e visível, ou unidade de comunhão, pela qual os cristãos batizados são ordenados uns aos outros em sua atividade de membros, no serviço mútuo e na obediência à hierarquia. A unidade de fé a qual se opõe a heresia é a união das inteligências aderindo ao mesmo objeto. Por fim, a unidade de caridade é a concórdia das vontades na amizade divina. Essa última unidade é a forma da Igreja, assim como a concórdia é a forma de toda a sociedade. Sem a unidade na caridade, não haveria mais Igreja. As duas outras unidades são a matéria. A primeira função, eredimen, é a ordem, a unidade do serviço mútuo. A segunda, magisterium, a unidade de fé. A terceira, ministerium, a unidade de caridade, por intermédio dos sacramentos. Essa distinção tem vantagem de pôr em relevo o caráter social dos atos hierárquicos. Tudo o que é social se caracterizando pela redução da multidão à unidade. É, no entanto, necessário manter que se trata de 3 funções e não de 3 poderes, pois os 2 poderes de ordem e de jurisdição encontram-se implicados em cada uma delas. Este é o caso em particular do magistério. Os bispos estão na Igreja como os únicos mestres de direito divino. Pio XII destacou isto nitidamente. Abre aspas para Pio XII. Ao lado dos legítimos sucessores dos apóstolos, isto é, o Romano Pontífice para a Igreja Universal e os bispos para os fiéis confiados a seus cuidados, não há na Igreja outros mestres de direito divino. Mas eles mesmos, e sobretudo o Mestre Supremo da Igreja, e Vigário de Cristo sobre a terra, podem recorrer, para a sua função magisterial, a colaboradores ou conselheiros, e delegar-lhes o poder de ensinar, quer a título extraordinário, quer em virtude do ofício que lhes conferem. Aqueles que são chamados a ensinar exercem na Igreja o ofício de mestres, não em seu próprio nome, nem a título de sua ciência teológica, mas em virtude da missão que receberam do magistério legítimo. Seu poder permanece sempre subordinado a este, sem jamais tornar-se sui iuris, isto é, independente de toda autoridade. Mas os bispos, mesmo quando conferem tal faculdade, nunca se privam do poder de ensinar, e não se dispensam do grave dever de velar pela integridade e segurança da doutrina que aqueles que os auxiliam propõem. Fecha aspas. Isso
está no Discurso aos Cardeais e Bispos de 31 de maio de 1954. Não poderia, continuando o texto, distinguir mais claramente o ensino do corpo episcopal daquele do pregador ou do teólogo. A delegação da potestas docendi, forma do poder de jurisdição, confere apenas uma participação na incumbência do corpo docente. Não introduz nesse corpo. Somente um bispo pode ser nomeado mestre e doutor de direito divino, em sua qualidade de legítimo sucessor dos apóstolos. A exclusão, por um lado, dos ministros e diáconos, que, contudo, podem receber a potestas docendi, e, por outro lado, dos bispos hereges ou cismáticos, que, não obstante, conservam os poderes oriundos da sagração. Por um lado, a qualidade de juiz da fé provém, portanto, do título episcopal, isto é, do sacramento interior. Mas, por outro lado, o bispo separado da católica não faz mais parte do corpo docente, pois já não possui jurisdição. No magistério, os poderes de ordem e de jurisdição condicionam-se mutuamente e é impossível reduzir a função de ensinar a um ou a outro, embora ela possa ser exercida em virtude da jurisdição somente. É a doutrina do corpo episcopal assim definido, quer disperso, quer reunido em um concílio ecumênico, quer concentrado em seu chefe, o Papa, ensinando ex cátedra, que constitui a regra próxima e imediata da fé católica. O bispo cumpre, então, a sua mais alta função, assegurar a perpetuidade e a integridade do depósito divino confiado pelo Cristo aos apóstolos, depósito que funda definitivamente a Igreja como instituição de salvação e a faz permanecer a mesma através do tempo e do espaço, porque possui a mesma fé, os mesmos sacramentos e a mesma autoridade. É nesse sentido preciso que o corpo episcopal sucede ao corpo apostólico. A missão intransmissível dos apóstolos foi a evangelização inicial. Sua pregação fundou a fé da Igreja, ao constituir, uma vez por todas, o depósito revelado. É assim que elas são fundamentos. A Igreja tem por fundamentos os 12, escreve Santo Tomás, isto é, a sua doutrina. Pois a fé é o fundamento de toda a vida espiritual, enquanto a caridade é sua coroa. Apenas os testemunhos oculares podiam constituir o depósito revelado. Após eles, crer-se-ia em sua palavra. O corpo episcopal leva aos homens o depósito, permanecendo fiel às duas exigências difíceis da unidade e da universalidade. Mas os apóstolos não possuíam somente um carisma extraordinário de fundadores da fé. Possuíam uma missão ordinária concernente à Igreja de seu tempo. Devem eles próprios transmitir o depósito por seu ensino, organizar a Igreja em sua estrutura interna, fazê-la viver pelos sacramentos, unificá-la visivelmente por seu governo, em palavra, constituí-la. Os Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo mostram que não faltaram a essa tarefa. Nessa missão permanente para com a comunidade cristã concreta, tal como ela se apresenta historicamente no espaço e no tempo, o episcopado ocupa o lugar dos apóstolos, como diz o Concílio de Trento, e isto de um duplo modo. O corpo episcopal insólido sucede ao corpo apostólico na incumbência de tutelar a Igreja pela transmissão do depósito divino da fé, dos sacramentos e da autoridade. O bispo de Roma sucede a Pedro e possui sobre a Igreja atual a jurisdição suprema de seus predecessores e do próprio Pedro sobre a Igreja de seu tempo.
A transmissão do depósito suscita um duplo trabalho da parte do pregador, que deve traduzir a lei evangélica, e da parte do ouvinte, que deve assimilá-la. Deste duplo trabalho surgem problemas contingit questiones movere, aos quais os pregadores e os teólogos procuram encontrar soluções. Mas, se as questões são múltiplas, as respostas são o bem mais. A diversidade das opiniões acaba por colocar em risco a unidade da fé. Inversamente, se os pregadores não têm outra ocupação senão a unidade e a esquece da universalidade, a fé se tornará incompreensível, não estando traduzida. Para responder a essa dupla necessidade, Deus confiou à jurisdição suprema o poder de determinar as verdades de fé por modo de sentença. Assim como o mestre em teologia determina uma quaestio ad sumo pontificis auctoritatem pertinente sententialibur determinare e aque sunt fidei, a necessidade dessa determinação da jurisdição suprema do domínio dogmático é tão evidente para São Tomás que ele fornece um argumento em favor do primado romano, para que a regra de fé seja adotada em discussão por todos. É necessário que um só possua autoridade em pronunciá-la em persona tossio ecclesiae. Inversamente, o Concílio do Vaticano definiu a plenitude potestades antes da infalibilidade, mostrando assim que o Magistério Supremo é uma das atribuições da jurisdição suprema. A Igreja, portanto, não tem por uma única incumbência a nua pregação da verdade, que forneceria simplesmente aos fiéis o objeto material de seu ato de fé, ministra object fidei, como escreve Caetano. O seu magistério condiciona o objeto formal não da fé em si, mas da fé dos membros da Igreja. Com efeito, ensinar a fé autêntica é coisa diversa de impor esta fé como medida obrigatória da fé dos fiéis. A verdade católica é proposta a todos os homens. Impõe-se, porém, somente aos batizados. Certamente, a Igreja não pode impor a fé, não podendo julgar um ato puramente interior. De ris potest homo legem facere de quibus potest iudicare. Somente a autoridade de Deus revelante constitui o motivo formal da fé. Todavia, a suprema autoridade eclesiástica pode exigir um ato interior, sem o qual um ato exterior não pode ser validamente posto. Assim, a Igreja impõe aos futuros cônjuges o consentimento matrimonial interior, sem o qual o matrimônio seria inválido, e exige como sinal desse consentimento o sim que constitui a sua manifestação exterior. O mesmo se dá com a fé dos cristãos ou daqueles que desejam torná-la sua. A Igreja pode exigir uma profissão de fé como condição para a pertença à sua comunhão. Seu fim é salvaguardar a unidade da fé, isto é, a identidade entre o objeto da fé atual de todos os fiéis e o conteúdo da pregação apostólica. É por esta razão de unidade universal que as definições dogmáticas são reservadas à jurisdição suprema, e representada quer pelo Papa sozinho, quer pelo Concílio Ecumênico. Únicos mestres de direito divino, os bispos são também os únicos, por igual razão, a serem de direito divino pastores ordinários de um rebanho determinado. O Concílio do Vaticano, após ter definido o primado romano, afirma que este não diminui, mas antes reforça a autoridade episcopal.
Contentemo-nos a citar essas linhas pouco conhecidas de Ion 13 na Ecclesiastes Cognitum, a qual utiliza amplamente o termo de Ecclesia Christi, preparado para o Concílio Vaticano. Se o poder de Pedro e de seus sucessores é pleno e soberano, não se deve, todavia, crer que haja outro poder na Igreja, aquele que estabeleceu Pedro como fundamento da Igreja. Também escolheu 12 de seus discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Assim, a autoridade de Pedro é necessariamente permanente e perpétua no Romano Pontífice. Assim, os bispos, em sua qualidade de sucessores dos apóstolos, são herdeiros do poder ordinário dos apóstolos, de tal modo que a ordem episcopal faz necessariamente parte da constituição íntima da Igreja. E, embora a autoridade dos bispos não seja plena, nem universal, nem soberana, não se deve, contudo, considerá-los meros vigários dos romanos pontífices, pois possuem a autoridade que lhes é própria, e verdadeiramente ostentam o nome de prelados ordinários dos povos que governam. Fecha aspas para Leão XIII. Os bispos seriam meros vigários do Santo Padre se seu poder decorresse apenas da jurisdição. De fato, como ensina Pio XII, retomando Santo Tomás, a jurisdição episcopal provém de Cristo, mediante Papa, e é uma consequência imediata do poder plenário. É assim como diz Santo Tomás, o imperador transmite parte do seu poder supremo aos procônsules e o rei aos juízes postos em cada cidade. Se os bispos não são meros prefeitos, é porque a raiz de seu título provém de Deus por via sacramental. A sua sagração os qualifica como pastores. Por fim, os bispos são os únicos sumos sacerdotes da liturgia. E dissemos que a origem da ideia de hierarquia deve, sem dúvida, ser buscada na organização da Assembleia Cultual dos primeiros tempos. Então, a função litúrgica do bispo aparecia em pleno valor. Ele presidia, os presbíteros concelebravam, os diáconos serviam e o povo fiel participava ativamente. Atualmente, esse conjunto mal é visível aos fiéis, salvo na missa crismal da Quinta-feira Santa, ou, sobretudo, nas ordenações e nos ritos orientais. Não deixa de ser, porém, que, invisivelmente, em virtude da estrutura interna da hierarquia, o bispo sozinho é chefe da liturgia. Não, certamente, como alguns gostariam de dizê-lo, que, quando o presbítero batiza ou oferece a Eucaristia, seja o bispo quem batiza ou consagra. Isso não pode ser dito senão de Cristo. Mas, na medida em que todo ato litúrgico que envolve a Igreja, isto é, na medida em que o presbítero oficia não somente em persona Christi, mas também em persona Ecclesiae, exerce o poder hierárquico e, por conseguinte, age em seu grau subordinado. Abre aspas para uma citação: confessemos, pois, que a sagração episcopal dá a propriedade, a soberania, a independência e a plenitude do sacerdócio, de modo que, mesmo quando o bispo celebra os mesmos sacramentos que celebrava anteriormente como presbítero, fala de uma maneira totalmente outra e incomparavelmente mais robusta e mais excelente. São as mesmas águas na fonte, e nos regatos são os mesmos raios de luz no ar e no sol. Mas não deixa de haver aí uma diferença extrema. São as mesmas funções que um rei e seus tenentes exercem, mas, quando apraz a um monarca aplicar-se ele mesmo a elas, tem-se todas as ações do mundo para pensar e dizer que já não é a mesma coisa. Fecha aspas. Nas três funções hierárquicas, constatamos, portanto, a mesma imbricação nos dois poderes de ordem e de jurisdição.
mas é o poder de jurisdição que possui a permanência. Isso não é de modo algum contrário ao princípio segundo o qual não há poder mais alto do que o de consagrar a Eucaristia. Com efeito, um ato pode ser mais alto em si mesmo, sem, por isso, colocar aquele que o realiza em uma situação social mais elevada. Uma função supõe sempre uma autoridade concernente a uma comunidade concreta. Por isso, a jurisdição, que recai imediatamente sobre os sujeitos agrupados em uma comunidade, possui inteiro domínio nesse âmbito. O Santo Padre faz, assim, a unidade visível da Igreja, e especialmente do corpo episcopal, assegurando do alto a comunidade das funções hierárquicas. Graças à jurisdição suprema, o conjunto das funções cumpre-se na harmonia do serviço mútuo. Abre aspas. Os bispos não têm todos juntos senão um mesmo rebanho, do qual cada um conduz uma parte inseparável do todo. De modo que, na verdade, todos os bispos estão no todo e na unidade, e não estão repartidos senão para a facilidade da aplicação. Mas Deus, querendo manter entre esta partição a unidade inviolável do todo, além dos pastores dos rebanhos particulares, deu um pai comum, prepôs um pastor a todo o rebanho, a fim de que a Santa Igreja fosse uma fonte selada e pelo selo de uma perfeita unidade, que, havendo um chefe estabelecido, jamais nela entrasse o espírito de divisão. Citação do Bossuet. Conclusão. Gostaríamos, para terminar, reunir em torno da doutrina tomista da Eucaristia como centro e fim da Igreja instituição estas reflexões fragmentárias sobre a hierarquia. Coloquemo-nos, para isso, no coração da Assembleia Eucarística. Em primeira análise, a Assembleia Eucarística é essencialmente a reunião no mesmo lugar de uma pequena comunidade cristã à medida do homem, não necessariamente paroquial, a fim de participar, neste momento determinado do tempo, do culto único da católica, representação do sacrifício redentor. Para que este culto seja válido, já dizia Santo Inácio de Antioquia, deve ele ser celebrado em comunhão com o bispo, isto é, na unidade visível da Igreja de Cristo. Entre o chefe momentâneo desta célula elementar do corpo social da Igreja e o seu pequeno povo, existem os vínculos concretos da jurisdição, do sacerdócio e da caridade. Nessas condições, o ato cultual, posto por toda a Assembleia, clérigos e leigos, cada um em seu grau, é o sinal eficaz da realidade total do corpo místico, no qual circula a vida vinda de Cristo. É o plano do Sacramento Tantum. A Assembleia Eucarística é, mais profundamente, Congregatio Fidelium, ordenada desde dentro, estruturada pelos caracteres sacramentais que distinguem os simples membros militantes e dos ministros. Estes, a título de servos de Cristo Rei, representam-no, quer em sua dignidade real, são os bispos, quer em sua dignidade sacerdotal, são os presbíteros. Os bispos o são em plenitude, quer em sua missão de servo, e são os presbíteros e os diáconos como colaboradores e servos da ordem episcopal. O conjunto formado por essa multidão ordenada e pelo depósito sagrado da fé e dos sacramentos constitui a nova aliança, a Igreja instituição. A Igreja assim considerada no plano do sacramento et res. Forma o sujeito ao qual o Código reconhece uma personalidade moral de direito divino. É em seu nome que age in persona ecclesia. É a ela que se aplicam as notas da verdadeira Igreja. É ela
que é a nova Eva, nascida do lado aberto de Jesus pendente da cruz. A mãe dos vivos, que gera cada dia para Deus novos filhos. É ela que Cristo purifica sem cessar para prepará-la para a sua aparição definitiva nas nuvens do céu. Pois a parousia de Cristo será também a parousia da Igreja, que então aparecerá sem mancha, nem ruga, ornada para núpcias eternas, a Jerusalém nova, esposa de Deus. Formalmente, por fim, a Assembleia Eucarística é uma sociedade de amor, que participa da trama invisível e única da caridade tecida pelo Espírito Santo através do tempo e para além do tempo. Desde o justo Abel até ao mais elevado dos anjos, até a mais elevada dentre as simples criaturas, a Mãe de Deus, até o Verbo encarnado, cabeça dos eleitos, eternamente sacerdote e rei, estabelecido em sua glória de Filho de Deus à direita do Pai. É o plano das res tanto, Igreja total e hierarquia universal da caridade, o pleroma de Cristo. Este todo de 3 graus, é verdadeiramente a Igreja simultânea, indissoluvelmente sinal, meio e fim. Sinal como reunião visível do povo de Deus, peregrinando para a terra prometida, onde reside o seu Senhor glorificado. Meio como instituição pela qual é levada a todos os batizados a salvação em Cristo. E fim como realidade última, unidade na caridade, comunhão na beatitude divina. Nesses 3 planos, a Eucaristia é o centro de onde tudo irradia. Como sinal, ela forma o essencial do culto visível do povo que Deus adquiriu para si, a fim de lhe prestar seu êxodo, o louvor que lhe é devido. Como meio, ela contém o Cordeiro que foi imolado, causa universal da salvação, cuja presença substancial no mundo a salvar ela segura. Como fim, ela tem por res a própria realidade da Igreja total, unidade da caridade, para dar conta desse mistério multiforme que é a Assembleia Cristã. Resta-nos reportar-nos a sua instituição, a última ceia. Na véspera do dia em que havia de sofrer, tomou em suas mãos santas e veneráveis. Tomar um pão, abençoá-lo, parti-lo e distribuí-lo, dar graças sobre o cálice e fazer circular. Tais eram os gestos carregados de sentido do chefe de família israelita, que presidia o banquete sagrado da Páscoa. A fração do pão não era uma simples ação material, reservada ao chefe de família. Era significativa de sua autoridade. Ora, é este gesto do chefe de família que Cristo carregou de significação portadora do próprio poder de Deus. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. A ordem de reiteração não recai apenas sobre a nua consagração do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Ela visa esta consagração em todo o seu contexto simbólico. O sacrifício redentor era o sacrifício do chefe. O sacrifício da igreja é o sacrifício da nova aliança. Jesus não dá aos apóstolos o simples poder de sacrificar e de santificar. Dá-lhes o poder de realizar esses atos enquanto chefes do povo novo. A significação do sacramento da ordem foi, portanto, determinada por Jesus ao mesmo tempo que da Eucaristia. É a razão profunda pela qual a hierarquia aparece em sua plenitude na Assembleia Eucarística. A serviço da Igreja, a hierarquia é responsável pela salvação dos homens. Essa responsabilidade faz sobressair o risco e o pesado encargo de uma tal situação, mais do que o poder que ela supõe sobre os homens.
é necessário para fazer-se face muita fé, da esperança e amor. A fé no poder de Deus, que se realiza na fraqueza, esperança no auxílio de Deus, que protege os seus servos. Amor de Deus e dos homens, que justifica uma vontade de viver, não mais para si mesmo, mas para a maior glória de Deus. Assim encerra-se esse maravilhoso artigo, que estará linkado na descrição do vídeo. Nem precisei comentar muita coisa, porque o texto é demasiado claro. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.